Fala galera, bem-vindo à aula 2 do dia 2. A aula do dia 2 fica mais bonita, né? Bem-vindo, desculpa, eu tô meio gripado, vai ser chato, vou tossir, mas o conhecimento não para, né? Nós precisamos aí gravar vídeos aí para poder tirar o meu relógio aqui, senão a minha. Ai, ai, a minha amiga fica falando comigo o tempo todo. Vamos lá. Galera, a aula de hoje a gente vai falar sobre arrays, vai falar sobre set, vai falar sobre dicionário, vai falar sobre enum. Vamos continuar aí em variáveis, né? Mas vamos falar agora sobre coleções, tá? Então vamos colocar aqui arrays. O que são arrays, né? Ah, peraí que eu escrevi errado. Arrays são matrizes ou listas ou coleções, né? No final das contas, elas têm uma lista de um único valor, né? Como assim um único valor, Moacir? Vocês vão entender com o passar do tempo aqui o que significa esse com um único valor, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, ó, let Renato é igual a Renato Russo. Let Marcelo é igual a Marcelo Bonfá. Let Dado é igual a Dado Vila Lobos. Let Rocha é igual a Renato Rocha. Let Paulo é igual a Paulo Paraná. Para quem não sabe, né, para quem nasceu aí depois da década de 90, eu estou falando de quem? Da Legião. E o que nós temos aqui na Legião? Nós temos aqui o Renato, o Marcelo, o Dado, o Rocha e o Paulo. Então, veja que aqui nós temos os nomes individuais e aqui nós temos uma coleção com esses nomes. Vamos dar um play aqui, ó, e a gente vai ver aqui, vou abrir bem. Deixa eu me tirar da tela aqui para mim não ficar incomodando vocês aqui. E ó, a gente tem aqui, ó, Renato, o Marcelo, o Dado, o Renato Rocha e o Paulo, porque a gente colocou esses caras aqui. E veja que no array, e isso aqui define que é um array, né? Essa chave aqui diz que vou ter uma lista aqui, eu tenho esses caras dentro. Então, por exemplo, se eu disser Legião indexado de 1 aqui, quem é que vai aparecer aqui pra gente? Na posição 0, 1 está o Marcelo Bonfá. Se eu disser Legião indexado de 0, vai estar quem? Na posição 0? O Renato Russo. Se eu disser aqui Legião indexado de 9, vai estar quem na posição 9? Posição 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a posição 9 não existe. O que vai acontecer? Vai dar pau. Porque eu estou tentando acessar uma posição dentro da minha lista que não existe. Tá? Então, para array, eu não posso fazer isso. Então, array é simples assim, gente. Né? Eu estou fazendo. Por que eu sei que é um array de strings? Porque as minhas variáveis que eu tenho aqui, que eu estou adicionando dentro do meu array, são strings. Né? Eu poderia tipar ela, mas a gente vai ver isso lá na frente. Tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente pode também definir, né, isso um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente pode utilizar o set para fazer isso, tá? Set. Vamos botar como ele aceita, né? Assim como no array,
são matrizes, vírgula, listas, com duas diferenças. Então vamos lá. Quais são essas diferenças? Vamos botar aqui. Não existe uma ordem para os itens. Observa que no array, conforme eu coloco aqui dentro, ele aparece aqui. Então, primeiro o Renato, depois o Marcelo, depois o Dado, depois o Rocha, depois o Paulo. Nunca vai mudar essa versão aqui. Por quê? Eu defini que ela seria assim, tá? Agora, quando eu uso set, não. Eu não posso garantir essa ordem. E o segundo o array, né? Desculpa. O segundo cara é que o item não pode aparecer duas vezes. Então o item não se repete. Como assim, Moacir, o item não se repete? Vamos lá. Deixa eu só compilar aqui para ele tirar esse erro dali que eu apaguei, que era aquele nosso erro lá de execução, né? Onde eu tentava ver o código 9. Eu apaguei, não apaguei? Apaguei. Aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos criar aqui, ó. Let banda é igual a 7. Até vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui. Igual a gente fez ali, ó. Renato, Marcelo, Dado, Rocha e Paulo. Se a gente rodar, eles vão estar exatamente iguais. Porque ele continua sendo uma lista aqui, tá? Eu não sei por que está demorando tanto para ele rodar. Ele ainda está dando aquele erro lá, né? Não está compilando. Ah, compilou. Ah, tá. Eu só defini, né? Eu preciso... Não, se bem que aqui eu defino... Não, eu tenho que dar um print dele. Não, eu defini aqui, ele me mostrou. Por que ele não está me mostrando aqui? Vamos ver. Eu vou dizer aqui, ó, banda indexado de 0. Agora ele é obrigado a imprimir alguma coisa. Ele não está fazendo. Espera aí que eu vou... Eu tive que fechar e abrir de novo o meu Xcode aqui. Eu não sei o que ele estava pensando aqui. Mas vamos lá. Ó, de novo, né? Ele manteve aqui a ordem, né, que eu tinha feito lá, que é Renato, Marcelo, Dado, Renato Rocha e Paulo Paraná. Aqui, ó, a mesma coisa. Ele manteve, né? Eu posso pegar aqui e olhar Renato Russo, Marcelo, Dado, Renato Rocha e Paulo Paraná. Agora, se eu disser aqui, ó, inclusive, se eu vier aqui e colocar aqui, ó, o Paulo duas vezes, tá? Se eu colocar o Paulo duas vezes, ele vai me mostrar Paulo duas vezes na minha lista. Ó, tá aqui, ó, Paulo, Paulo. Então, Renato, Marcelo, Dado, Renato, Paulo, Paulo. Agora, se eu vier aqui e disser que eu vou usar o 7, ele vai ser agora um sem vergonha. Aí eu não posso usar mais assim. Aí aqui ele vai dizer para mim o seguinte, ó. Ó. O primeiro ele botou que é o Renato Rocha, o segundo é o Dado Villa Lobos, o terceiro é o Marcelo Bonfá, o quarto é o Renato Russo e o quinto é o Paulo Paraná. E observa que eu estou colocando duas vezes o Paulo Paraná aqui dentro. Mas ele não quer saber, ele vai manter um só. Então, para quando eu preciso acessar um item pelo índice dele, ou eu preciso saber a ordem que vai estar, eu não posso usar o 7, tá? O 7 é só para listas que isso não me interessa. Beleza? Então,
vou criar aqui agora para vocês um outro esqueminha. Ó. Por exemplo, o que a gente vai criar aqui agora? A gente vai criar tuplas. Já ouviram falar? Em inglês. As tuplas, né, permitem que você armazene vários valores dentro de uma única variável. Então, por exemplo, vou criar aqui, ó, let nome é igual a, vamos abrir aqui, primeiro, dois pontos, botar aqui, Moacir. Último, dois pontos, Lamego, tá? Então, se eu pegar agora aqui, ó, e colocar assim, ó, nome ponto, já veja que ele já, ó, inclusive escrevi primeiro errado, ele me mostra errado, né? Nome ponto, primeiro, ele vai me imprimir o Moacir. Se eu colocar aqui nome ponto último, ele vai colocar Lamego. Se eu colocar aqui, ó, nome ponto zero, ele vai colocar Moacir. Se eu colocar nome ponto 1, ele vai colocar Lamego. Então vamos rodar e ver se isso é verdade. Ó, tá aqui, ó, Moacir Lamego, Moacir Lamego. Isso são tuplas, tá? Posso criar com mais coisas. Por exemplo, var nome 2 é igual. Vou colocar aqui, ó. Opa. Primeiro, dois pontos, Renato. Segundo, dois pontos, Russo, vírgula, idade, dois pontos, 50. E aí eu vou colocar aqui, ó, nome, dois pontos, primeiro, nome, dois pontos, segundo, nome, dois ponto, idade. E ele vai me imprimir os valores que estão lá dentro. E é claro que eu posso criar uma lista com isso aqui, né, gente? Então, isso eu posso fazer, tá? Vamos falar agora de um outro tipo de variável que eu gosto muito também, que se chama dicionários. São coleções de valores como matrizes, tá? Mas que em vez de armazenar as coisas com uma posição, você pode acessá-lo por uma chave. Como assim, Moacir? Assim, ó. Então, vamos lembrar aqui, ó. Legião, indexado de 1 me traz o primeiro cara. Indexado de 0 me traz o segundo cara. Indexado de 0 me traz o primeiro, porque toda a nossa lista começa em 0, né? Então, como é que eu faço isso com um dicionário? Né? Um dicionário, eu posso criar ele, por exemplo, a maneira mais simples, né? Let urbana igual, abre e fecha, porque é uma lista, ele não deixa de ser, né? Vou botar aqui, ó, a minha chave vocal e vou dizer que é o Renato. Esse Renato aqui é aquela variável que a gente criou lá em cima, né? Aí eu vou dizer aqui, ó, bateria e vou dizer que é o Marcelo. E vou dizer aqui, ó, guitarra, eu vou dizer que é o Paulo, tá? E aí agora eu vou dizer assim, ó, urbana, indexado de vocal. Aí eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou dizer que é urbana indexado de bateria e urbana indexado de guitarra. E eu vou dar um play aqui pra gente, ó. Então eu tenho Renato Russo, Marcelo Bonfá e Paulo Paraná, tá? Então
em vez de eu usar a posição, eu estou usando uma chave, porque isso é um dicionário, tá? Com dicionário eu posso fazer isso. Eu posso criar, por exemplo, né, eu vou botar aqui, ó, valores padrão. Se tentarmos acessar uma chave que não existe, ele vai retornar nil. Porém, podemos definir um valor para quando não achar a chave. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, se eu botar aqui, ó, urbana e botar a chave aqui, ó, baixo, o que ele vai aparecer aqui para mim? Nil. Ó, porque ele não achou. Nós só colocamos vocal, bateria e guitarra, né? Então, vamos pegar agora e vamos dizer o seguinte, ó. Urbana, baixo, e se não encontrar o baixo, manda um default dizendo o seguinte, ó. Não achei. Então, agora eu vou rodar. Em vez de dar nil, ele vai dizer, ó, não achei. Tá? Então, isso é como a gente passa um valor default, tá? Vamos criar aqui, ó, criando coleções, matrizes, listas vazias. Como é que a gente cria elas vazias, né? Então, por exemplo, var lista int, uma lista de inteiro, estou dando um nome qualquer aqui, é igual a tipo int, inicializei. Então aqui agora eu tenho uma lista de valores inteiros vazia, tá? Ó, var lista str ou string, né? O nome que eu quiser dar, né? String, inicializei. Eu estou inicializando ela vazia, né? Var lista set é igual ao set do tipo string. Estou inicializando também. Var lista... dicionário. Como é que a gente cria um dicionário vazio? Ele é do tipo string, a chave dele, o conteúdo vai ser do tipo string, estou inicializando. Ele está vazio. Eu posso também criar ele var dicionário, ou chamar só de dict, é igual a uma chave do tipo string com o valor do tipo inteiro e estou inicializando. Também posso criar um array aqui, ó, list é igual a um array, aí eu digo qual é o tipo dele, inteiro, estou inicializando. Então, tudo isso são listas vazias que eu estou criando. Tá? Deixa eu ver quem não se achou aqui. Acho que esses dois caras aqui, peraí. Vamos rodar aqui. Até aqui tá tudo ok. Aqui var dict igual... tá. Aqui faltou dictionary. E aqui array. Desculpa aí que eu comi a palavra dicionário, tá? Então aqui eu estou adicionando listas do tipo inicializadas, né? Zeradas, vazias, né? Esses são os tipos vazios, tá? Agora a gente vai brincar um pouquinho com enumeradores. O que são enumeradores, tá? Enumeradores, desculpa, são uma maneira de você definir um grupo de valores. Por exemplo, let result success é igual ao success. Let result fail é igual a
feio. Então, isso aqui são variáveis normais que a gente vem criando do tipo string, né? Mas eu posso criar, nesse caso, do tipo assim, ó. É um enum do tipo result. E o meu enum, ele tem assim, ó. Case success. Case fail. E aí, eu posso imprimir assim, ó. Result.fail. Result.success. Ah, Moacir, qual a diferença? Vocês vão ver. A diferença de você usar isso e de você usar isso. Quer ver? Por exemplo, ó, eu posso fazer assim, ó, um enum chamado banda. E aí eu tenho aqui, ó, case vocal, case guitarra, case bateria. Aí eu venho aqui e digo o seguinte, ó, let Legião Urbana é igual a band ponto vocal do tipo Renato. Band ponto bateria do tipo Marcelo. E band ponto guitarra do tipo Paulo. Observa que, cara, teoricamente eu fiz a mesma coisa, só que em vez de usar as strings que nem eu usei aqui, ó, porque digamos que eu erre aqui, ó, e coloque baterias aqui ou aqui eu faço errado. Quando eu rodar, quando ele for no bateria, ele vai dar new. Ó, não vai achar aquele cara, porque eu errei na hora que eu estava digitando. Ou um erro mais grotesco, que é costume, ó, botei maiúsculo e lá minúsculo, ó, ele também não vai achar o cara, porque essa chave tem que ser exatamente igual. Quando eu uso dessa forma aqui, acabou. Eu não tenho como errar mais, né? Então agora eu posso imprimir aqui, ó, Legião, lu ponto, desculpa, band ponto vocal, né? Ponto bateria, ponto guitarra. Então, ó, eu não tenho como errar, porque são variáveis. Se eu errar aqui, ele vai dar pau, porque ele não conhece a variável. Então, isso facilita muito nessas horas, tá? Eu posso criar também enuns associados. Aqui, ó. Enuns associados. O que são os enuns associados? Então, por exemplo, enum Legião Urbana. Aí eu vou dizer assim, ó, case vocal. Aí eu vou fazer assim, ó, quem, dois pontos, string, tá? Aí eu vou dizer assim, ó, a bateria, a guitarra e vou botar aqui o baixo. E esse aqui eu não vou botar, porque eu posso misturar, posso fazer um mix, tá? E aí eu vou criar, vou pegar aqui, ó, Legião Urbana ponto vocal, e aí eu vou passar aqui string ao Renato. Legião Urbana ponto guitarra, eu vou passar aqui o Paulo. E o Legião Urbana ponto bateria, eu vou passar aqui o Marcelo. E aí eu vou botar aqui o Legião Urbana ponto baixo. Opa, ponto baixo. Vou imprimir esses caras. Então, ó, vocal Renato Russo, guitarra Paulo, bateria Marcelo e o baixo, como eu não estou passando nada, ele escreve a palavra baixo, tá? Posso fazer isso sem problema algum, tá? Agora, por exemplo, eu posso ter enuns também. Vou criar aqui um enum planetas, tá? Do tipo int.
Aí eu vou ter aqui case Terra, case Mercúrio, case Vênus, opa, desculpa aí, Vênus, case Marte, tá? Ó, veja que Mercúrio eu escrevi errado. Aí eu vou fazer assim, ó, planetas Rift Valley 2. Olha, vai me mostrar aqui Mercúrio. Opa, Vênus. 0, 1, 2. É, eu me peguei, né? 0. Vamos lá. Terra. Terra. Tá vendo? Então, ele vai sempre me mostrar pela posição, porque eu disse que é do tipo inteiro e estou usando o Rift Valley. Agora, eu posso também, tá? Eu vou pegar isso aqui e vou duplicar, ó, só para vocês entenderem. Eu vou dizer aqui, ó, planetas 2. E aqui 2 e aqui 2. Só que eu vou dizer que esse cara aqui começa no 10. Observa que ele não existe mais o 0 e o 2, ó. O primeiro item é o 10. Então tem que ser o 10 e o 12, se eu quero a posição, ó. Tanto que ele veio unir o 0 e 2. Então o 10 e o 12 ele vai botar a mesma coisa lá, ó. Por quê? Porque eu disse que esse cara começava na 10. Tá? Eu fiz um resuminho aqui, ó, do que a gente aprendeu hoje, tá? Eu vou colar aqui pra gente. E aqui tá o seguinte, ó. Matrizes, conjuntos, tuplas e dicionários permitem que você armazene um grupo de itens sob um único valor. Cada um deles faz isso de maneira diferente. Matrizes são armazenadas itens na ordem que você adiciona, define itens da loja sem nenhum pedido. As tuplas são fixas em tamanho e você pode anexar nomes a cada um deles. Os dicionários armazenam itens de acordo com uma chave. Enum são uma maneira de agrupar valores. Beleza? Então, galera, aula rapidinha para não ficar maçante, tá? Falamos aqui sobre vários tipos de variáveis e espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre isso. Obrigado pela preferência, obrigado pela paciência e até a aula 3.